Bom dia, irmãos. Uma alegria estar na casa do Senhor com a família de Deus. Vou ler de Salmo 65, versículos 2 a 5. Fala assim: Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aquele que escolhes e trazes a ti, para que vivam nos seus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu templo santo. Tu nos respondes com temíveis feitos da justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Chegamos aqui diante do Senhor, chegamos aqui na presença dEle, porque Ele já estava aqui, já estava esperando a gente. E Ele sempre chama o seu povo para si mesmo, Ele chama as nações para si mesmo, Ele chama o seu povo para estar na sua presença, porque Ele sabe, só na presença dEle, que nosso coração se transbordará de alegria e receberemos as bênçãos do Senhor para a sua glória, porque Ele está ali. Vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu somente és Deus. Só o teu poder é eterno, ninguém detém. Ao teu nome seja a glória, a honra e poder. Tudo que podemos dar-te é digno de receber. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu somente és Deus. Não mudará, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Não mudará, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu somente és Deus. Tu somente
és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu somente és Deus. Não mudará, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor poderoso. Grande é o Senhor exaltado. A sua presença enche o templo e rendemos o louvor. Glória ao eterno Deus, glória a Jesus, Filho de Deus. Abram as portas, deixem lugar para o Rei da Glória entrar e para sempre reinará. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor poderoso. Santo é o Senhor exaltado. Que toda a terra se dobre. Coroamos-te, Senhor. Glória ao eterno Rei. Glória a Jesus, Filho de Deus. Abram as portas, deixem lugar para o Rei da Glória entrar e pra sempre reinará. Abram as portas, deixem lugar para o Rei da Glória entrar e pra sempre reinará. Glória ao eterno Rei. Glória a Jesus, Filho de Deus. A Jesus, Filho de Deus. A Jesus. A Jesus, Filho de Deus.
Rei da glória entrar e pra sempre reinará. Mais uma vez, abram as portas, deixem lugar para o Rei da glória entrar e pra sempre reinará, que pra sempre reinará. As mãos para adorar e clamarmos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor. Digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor. Digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Teu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Teu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Teu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Teu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao
tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Senhor, chegamos diante da tua presença, chegamos aqui nesse lugar para te exaltar, para te bendizer, para glorificar o teu nome, para te conhecer mais profundamente, para buscar a tua face, porque sabemos que só em ti, Senhor, encontramos o tesouro desse mundo, o tesouro que existe nessa terra, o maior tesouro, a tua presença, a tua grandeza, a tua glória, que possamos te conhecer mais profundamente, Senhor, cada dia. Em nome de Jesus oramos, amém. Pode sentar. Bom dia, Igreja Nova Aliança, graça e paz, seja com vocês nesta manhã. Sempre motivo de gratidão e alegria no coração, pelo menos da minha parte, quando tenho o privilégio de, junto com vocês, adorar ao Senhor e estar aqui nesse tempo de comunhão, também para aprender do Senhor e para conhecê-lo ainda mais. E que esta manhã seja uma manhã onde você também possa ouvir a voz de Deus e aplicar ao seu coração aquilo que Ele ministrar ao seu coração nesta manhã. Também motivo de alegria conhecer pessoas que nos visitam. E se esse é o seu caso, se você está aqui na Nova Aliança pela primeira vez num culto, eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar para que o pessoal da recepção possa te entregar um presentinho e para que a gente possa te ver. Não vamos te perguntar nada, apenas queremos identificar e te dar um presente. Temos alguém nos visitando hoje, temos aqui, seja muito bem-vindo, obrigado pela tua presença, que Deus te abençoe. Temos ali atrás também uma moça, seja muito bem-vinda, assim que você, já chega o presentinho aí para você também. Que bom que vocês estão aqui. Se vocês têm uma igreja, leve o nosso abraço, o abraço da Igreja Nova Aliança, a igreja de vocês. Se porventura vocês estão procurando um lugar para congregar, uma família para chamar de sua, nos sentiríamos felizes em tê-los mais vezes nos visitando aqui, mas que hoje seja um tempo especial para vocês e obrigado pela presença de vocês, que vocês se sintam bem em nosso meio. Obrigado mesmo pela visita de cada um de vocês. Agora, dentro da nossa vida de igreja, temos alguns avisos que são importantes. Estamos retomando as nossas atividades e o primeiro aviso é que agora, terça-feira, as mulheres já retomam as suas atividades com a reunião da tarde, então 14h30, reunião das mulheres. Na quarta-feira, estamos começando também uma reunião de homens, também às 14h30, e também um tempo, se você é homem, pode estar aqui à tarde, então vão começar a acontecer esses encontros também, além do Café dos Homens. Então, quarta-feira, às 14h30, temos a reunião dos homens também. Na quarta ainda, às 19h30, a nossa reunião de oração, sempre importante frisar que é aberto a todos, você pode participar e é bom participarmos como igreja, então quarta às 19h30 temos a nossa reunião de oração. Agora, sexta-feira, para você que é professor da EBD ou você se voluntariou para este novo semestre a ser professor da EBD, haverá um treinamento às 19h30 se iniciando aqui na igreja, então você está convocado a participar. Se você é professor da EBD, sexta-feira às 19h30 temos aqui então o treinamento de professores para este próximo semestre. No sábado, 14 horas, temos a retomada dos juniores. Então, juniores, 14 horas, tem a sua reunião aqui. Também começando às 14 horas, temos o curso Paz para toda a Vida. Então, você que já tem feito esse curso, sabe que você tem esse compromisso nesse próximo sábado, às 14 horas. E também o tema que será ministrado será Sabedoria Digital, com o professor Luiz Adriano Borges. Se você é um pai de junior, de adolescente, e porventura não participou ainda de nenhuma dessas reuniões e quer participar, é só procurar o pastor Juba no final ou o Tiago, e eles podem te dar maiores informações. Você pode se inscrever, inclusive, para esse próximo treinamento no próximo sábado às 14 horas.
Também no sábado, Juventude retoma a sua programação. Então, a Doles às 18, a Juventude, os jovens 19h30, retomando as suas atividades no próximo sábado. E também já reserva na sua agenda aí. Muita gente com saudades, muita gente ansiando por isso. 19 de agosto, um sábado, nós teremos o nosso Borscht. Então, já reserva na sua agenda aí, dia 19, teremos esse tempo juntos de comunhão, lembrando que o Borscht tem um objetivo evangelístico, então você já pode convidar alguém, lembra, né, essa pessoa que você tem no seu coração, fala para ela, olha, dia 19 de agosto, quero te convidar para um tempo muito especial e convida então essa pessoa para o Borscht. Nós vamos nos próximos domingos dar as maiores informações, mas já reserva aí também na sua agenda. Outra coisa que estamos retomando as atividades é os nossos grupos familiares. Os nossos grupos familiares, então, retomam agora, a partir da segunda semana de agosto, os encontros nas casas. Se você ainda não faz parte de um grupo familiar, é importantíssimo você fazer parte. Então, manda uma mensagem aqui na secretaria da igreja, pede a relação dos grupos familiares e diz, ora, quero me inscrever num grupo familiar, e aí você vai ter todas as informações necessárias. E, relembrando o aviso que foi dado a semana passada pelo pastor Juba aqui, também já estão abertas as inscrições, essa sondagem, mas com já as inscrições abertas para 2 grupos específicos, grupos de jovens casados e também grupos com pais com filhos pequenos. O que é considerado filhos pequenos na mentalidade de quem está formando esse grupo. Se o seu filho mais novo tem até 3 anos de idade, esse grupo, então, pode ser o seu. Ao final do culto, você pode, então, procurar o pastor Juba e pegar maiores informações de como vai ser, quando vai acontecer. Então, jovens casados vai ser um grupo e pais com filhos pequenos, sendo que o seu filho menor, ele tem até 3 anos de idade, também é outro grupo e pode procurar o pastor Juba, pode procurar também o Tiago, eles vão te dar maiores informações sobre esses 2 grupos familiares. Mas se você não se encaixa em nenhum dos 2, mas se está sem grupo, procura um também para você. Agora nós vamos ter uma divulgação do curso Perspectivas. Eu queria chamar aqui o Cid e a Camila, que estarão trazendo esse recado para nós. Enquanto ele sobe aqui, nós vamos passar um vídeo. Quantas vezes você já ouviu? Deus tem um plano para a sua vida. Você foi criado para um propósito. Mas qual é o plano? Qual é o propósito? E se o que você precisa para encontrar a resposta não for apenas olhar para a sua vida, mas quebrar paradigmas, ampliar o horizonte? A resposta vem quando mudamos de perspectiva. Um convite para ressignificar. Uma jornada de 12 encontros com pastores, líderes, missiólogos e antropólogos, onde você irá mergulhar na perspectiva bíblica, histórica, cultural e estratégica. Você não vai se acostumar com o comum. Vem com a gente. Bom dia, irmãos. Bom dia, Igreja Nova Aliança, graça e paz. É uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Agradecemos de antemão já a oportunidade de poder compartilhar sobre perspectivas e uma igreja que tem encaminhado com o movimento há tantos anos e tem sido já uma encorajadora e apoiadora do movimento. Perspectivas é um movimento mundial e interdenominacional, presente em diversos países, e no mundo já são mais de 300 mil alunos formados. No Brasil, nós estamos desde 2009 e oferecemos um robusto treinamento abrangente que tem sido um divisor de águas na vida de milhares de pessoas. Aqui no Brasil já são mais de 20 mil alunos formados. O curso Perspectivas vai transformar a sua maneira de enxergar o mundo, o que Deus tem feito na história e como você faz parte desse propósito global do Senhor, para ver mais discípulos de Deus aqui, na sua cidade e também ao redor do mundo.
Como que funciona? Será uma jornada apaixonante através das Escrituras, através da narrativa bíblica, onde você vai estudar 4 perspectivas: bíblica, histórica, cultural e estratégica. Elas são distribuídas em 12 aulas, em 12 encontros, e são ministradas por professores que são apaixonados por Jesus e pelo seu reino, missiólogos, teólogos, pastores, que são referências nos assuntos abordados. As aulas, elas serão realizadas aqui em Curitiba. Nós temos 2 turmas, em Guabirotuba e no Alto da 15, em Guabirotuba, às terças-feiras à noite, e no Alto da 15, às sextas-feiras à noite. Muitos nomes de peso indicam o curso Perspectivas, recomendam o curso Perspectivas. Entre eles, Russell Shedd, Augusto Nicodemos, Jeremias Pereira, John Piper e Billy Graham, que inclusive disse que ele não conhece outro curso capaz de informar, inspirar e aquecer o coração para a evangelização mundial como o curso Perspectivas. Deus tem um propósito, esse propósito é global e há espaço para cada um de nós, há espaço para você dentro do que Deus está fazendo no mundo. E em Perspectivas, você vai entender qual é esse lugar onde você pode cooperar com o que Deus está fazendo, para que o nome dele seja conhecido e glorificado aqui e em todos os lugares. Inscreva-se em Perspectivas. Nós estamos, então, com 2 turmas aqui em Curitiba, com inscrições abertas, no Guabirotuba, como eu já mencionei, e no Alto da 15. Nós estaremos, no final do culto ali, também à disposição, para dar mais informações para vocês, compartilhar um pouquinho mais sobre essas 2 turmas e tirar todas as dúvidas. Esperamos por vocês no curso Perspectivas. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Camila. Além de todos esses nomes de peso, né? Outra pessoa que também, eu acredito que referenda a perspectiva e tem o nome de peso é o pastor Robson Oliveira. Você pode, né, acho que ele recomenda também, então você pode passar ao final ali. Se você já fez o Perspectivas e, porventura, pode abençoar a vida de alguém, também temos algumas pessoas que sempre nos procuram pedindo bolsa. Você pode também oferecer bolsa para alguém, se porventura você não pode ir em nenhuma dessas 2 datas, mas não deixe de passar ali também para conversar com o pessoal ao final do culto. Agora nós temos os nossos vídeos de integração e vamos ver mais 3 testemunhos de queridos irmãos que estão fazendo parte agora da nossa família. Meu nome é Débora. Meu nome é Jefferson, sou natural de Marechal Cândido Rondon. Eu nasci e cresci dentro de um lar cristão. Frequentei a igreja com os meus pais até meus 17 anos de idade, quando então me mudei para uma nova cidade para frequentar a universidade. Passei a frequentar outra denominação, na qual fiz parte até o término da graduação. Em 2016 eu me mudo para Curitiba e passo a frequentar uma igreja chamada Calvary Curitiba, que era então dirigida pelo pastor Tom Stove e família. Permaneci nessa comunidade até 2020, quando então o pastor e sua família retornam aos Estados Unidos. Então eu decidi me desligar da comunidade e passei a buscar, a partir de 2021, uma nova comunidade para frequentar. Assistindo a YouTube, pregações, o YouTube sugeriu alguns vídeos da INA, eu assisti, decidi conhecer a igreja pessoalmente, porém, devido à distância da igreja até a minha casa, eu ainda decidi continuar a minha busca. Eu sou do Rio de Janeiro e vindo conhecer Curitiba, a cidade onde eu viria morar quando a gente se casasse, nós fomos visitar juntos a INA e também outras igrejas. Mas até que chegou num momento em que a gente se olhou e falou: por que a gente ainda está procurando se a gente tem a sensação de que deveria estar na INA? Então, depois de uma conversa com o Juba, ficou claro para mim que ainda era a igreja para a qual a gente deveria fazer parte. Então ele nos apresentou tempos depois então o Maicon e a Raquel, né, que nos levou até o grupo de estudos, né, o grupo familiar. Então era grupo de jovens, né, que acabou se tornando a nossa família. Em dezembro de 2022 nós nos casamos no civil, né, e em janeiro de 2023 nós nos casamos numa celebração religiosa, junto com os nossos familiares e a nossa recém-formada família INA.
Desde então, nós temos participado mais assiduamente dos cultos, das programações, e eu passei a fazer parte do grupo de integração e a Débora do grupo de estudo de batismo. Então, nós nos sentimos muito gratos a Deus por fazer parte dessa igreja e esperamos que todos se sintam abraçados por nós. Graça e paz, igreja! Eu me chamo Rosane, tenho 28 anos e hoje estou aqui para contar um pouquinho mais sobre a minha conversão para vocês. Bom, eu comecei a namorar com o Matheus, em breve vai ter um videozinho dele aqui também, no finalzinho de 2019. Na época eu era católica, não praticante, e o Matheus, de forma muito sutil, foi me apresentando Jesus, foi me questionando sobre algumas práticas que eu trazia da Igreja Católica, né, aonde elas estavam embasadas. E como eu não lia a Bíblia, eu não tinha como debater com ele, né, eu não sabia as respostas. E aí eu comecei a ler a Bíblia justamente por conta disso, para encontrar essas respostas. As respostas que eu encontrei foram contrárias às que eu imaginava, mas muito melhores, com toda certeza. E desde que nós começamos a namorar, eu passei a frequentar a igreja, que é Irmãos Menonitas de Pato Branco, e participava também do grupo de jovens, né, a qual ele liderava lá. Mas mesmo assim, ainda, eu não tinha me convertido, tinha alguma coisa que me puxava para trás, eu não sei exatamente o que. Até que em 2021 o pastor da igreja me chamou para fazer o curso de batismo, para conhecer um pouco mais e né, não, sem compromisso, sem ter que me batizar, né? E foi ali que virou a minha chavinha. Então, eu cheguei em casa depois do curso, fiz a minha oração de conversão com o Matheus, eu me converti e foi ele que me batizou também. Foi um momento inesquecível, foi um momento único, com toda certeza. No ano passado, nós decidimos noivar e programar o nosso casamento, que vai acontecer em outubro, agora de 2023. E Deus nos surpreendeu no finalzinho do ano com uma proposta de emprego aqui em Curitiba. O grupo ao qual a gente trabalhava, o grupo de empresas ao qual a gente trabalhava lá, tem uma filial aqui em Curitiba e surgiu uma oportunidade aqui, surgiu vaga para nós dois aqui. E eles fizeram uma proposta se nós gostaríamos de vir trabalhar para cá. Nós aceitamos a proposta, né? E um dos nossos principais objetivos quando a gente mudou, o Matheus inclusive está morando em São José com a avó dele até o nosso casamento e eu estou morando aqui em Curitiba. E um dos principais motivos quando nós mudamos para cá era encontrar uma igreja, era fazer parte de uma igreja. E visitamos algumas igrejas e entendemos que a INA é o lugar onde Deus nos quer nesse momento. Então seria uma grande honra fazer parte desta família. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau. Boa noite, igreja. Meu nome é Matheus Ferreira, eu tenho 26 anos. Eu sou natural de Curitiba, mas morei os últimos 11 anos da minha vida na cidade de Pato Branco, no interior do Paraná. Esse ano, Deus me trouxe de volta para Curitiba, junto com a minha noiva Rosane, por causa de uma oportunidade de emprego que nós recebemos aqui. Eu me batizei em 2011, com 14 anos de idade, na igreja Irmãos Menonitas de São José dos Pinhais. Eu frequentava essa igreja desde bebê, mas lembro muito claramente do dia da minha conversão. Era um domingo, nós estávamos na escola bíblica dominical, e aquele dia em específico a turma fez muito questionamento para o professor, foi um dia com muita atividade, e o professor foi muito paciente, muito sábio em nos responder, e aquele dia eu entendi por que eu fazia tudo aquilo, né? Então eu fiz uma oração, entreguei a minha vida para Jesus, e isso convergiu no meu batismo posteriormente. Pouco tempo depois eu fui para Pato Branco, onde eu amadureci na fé e pude participar ativamente da vida da igreja, usando meus 11 talentos para servir no que Deus me orientava. Hoje eu moro em São José dos Pinhais com a minha avó até o casamento em outubro. Deus mostrou para mim e para minha noiva que a INA é onde Ele nos quer. Então nós aceitamos esse desafio e estamos aqui para crescer juntos na igreja e ajudar da maneira que for preciso na obra de Deus. Um versículo que eu gosto muito e quero compartilhar com a igreja é Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Muito obrigado, igreja, e que Deus abençoe todos vocês.
Legal. Alguém, eu acho que eu tinha visto o Jefferson. Além do Jefferson, tem alguém que está aqui hoje, que testemunhou ali? Se tiver, fica de pé no seu lugar, por favor. Eu acho que eu tinha, bom, eu vi um, então tá. Mas depois você também procura esse pessoal, dá um abraço neles. E aí, aproveitando esse testemunho, eles serão recebidos como membros no próximo domingo na nossa Assembleia Geral de Membros. Então, você que é membro desta igreja, você está convocado às 17 horas do próximo domingo a participar da nossa Assembleia Geral. Não esquece, coloca aí na sua agenda. E ora, então, por esses irmãos nessa semana, pedindo graça do Senhor sobre eles. E que bom, né, que a nossa família está crescendo. E falando em família que está crescendo, nessa semana, terça-feira, Cecília, a filha da Nathalie e do João Guilherme, o Jean Guilherme e a Nathalie, normalmente eles estão na recepção aqui, ela então nasceu e nos alegramos também com o nascimento da Cecília nessa semana. Agora nós vamos adorar a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Você que nos visita, não se constrange, esse é um privilégio nosso da igreja, a não ser que você o queira, mas quando passar a sacolinha, não se sinta constrangido a ofertar e fica atento então aos avisos que serão projetados. Então, ore comigo, oramos também pela escola dominical que sai. Senhor, obrigado pela tua fidelidade a nós e a tua fidelidade a esta igreja. Oramos, ó Pai, por graça e sabedoria na aplicação desses recursos. Deus, oramos também pela escola dominical, professores, alunos, pedindo que nesta manhã eles possam ser instruídos na tua palavra, ó Deus. Oramos também por todos os nossos enfermos. Obrigado, ó Deus, por aqueles que já estão em fase de recuperação. Pedimos por aqueles que ainda precisam de um milagre do Senhor. Deus, que o Senhor haja com misericórdia durante essa semana na vida de cada um deles. Pai, e pedimos também que o Senhor use nesta manhã a vida do pastor Robson de forma graciosa para transmitir a mensagem do teu coração às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Então, escola dominical, professores e alunos podem dirigir as suas salas. E se você precisa levar o seu filho, volta rapidinho. Pastor, Deus abençoe. Bom dia. Esse é o culto da criançada, né? Que tem de criança, né? Muito bem, se você nos visita... Não, tá todo mundo que saiu com criança, saiu já, né? Mas sempre a recepção a gente orienta, né? Nós temos o berçário ali, por ali, quem tem criança pequena pode acompanhar por lá, né? Porque criança, às vezes, não fica muito quietinho, né? Então, lá eles têm a liberdade um pouquinho assim maior, e os pais podem acompanhar de lá, através do vidro, aí dá para acompanhar bem ao vivo aquilo que está acontecendo, né?
Muito bem, queridos. Nós vamos pedir a Deus mais uma vez que o Espírito Santo fale ao nosso coração, pela palavra, pedindo que seu Espírito esteja conosco. Eu quero já adiantar para você, e você é muito bem-vindo para estar hoje à noite, no nosso culto das 19 horas. O pastor Daniel está seguindo, junto com a família, de volta para os Estados Unidos, para a continuidade dos estudos, na madrugada de segunda para terça. E ele hoje à noite vai trazer a mensagem, vamos estar nos despedindo deles então. Então você é muito bem-vindo a estar conosco também hoje à noite, onde o pastor Daniel então traz a palavra do Senhor. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado pela tua presença, sempre tão especial, tão maravilhosa, quando entoamos louvores, quando cantamos ao Senhor, quando encontramos um irmão em Cristo e partilhamos, Deus, desta mesma fé e o amor por ti. Como faz bem, Deus, juntos buscarmos a tua presença. Cantar, orar, interceder é um privilégio que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede. E agora queremos pedir que o Senhor nos dê também este presente, esta dádiva, que é ouvir a tua voz através da palavra de Deus. Clamamos que teu Espírito tenha total liberdade e que o Senhor nos conceda a graça e que a limitação humana não seja obstáculo a podermos receber o melhor que vem da palavra do Senhor. Purifica meus lábios, meu coração, minha mente, Senhor, e não permita, Deus, que eu seja obstáculo àquilo que o Senhor quer falar, muito pelo contrário, que apesar de mim mesmo, o Senhor nos visite, fale ao nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero hoje trazer para vocês um texto na carta de Filipenses. Filipenses é uma carta extremamente interessante, é chamada Carta da Alegria, e apesar de um contexto muito interessante, uma carta de alegria é escrita por um homem que está preso. Ela é uma das cartas da prisão. E é interessante que alguém possa ter uma carta com esse teor de alegria estando aprisionado. A gente não sabe com certeza, e mesmo os estudiosos que pesquisam todas as evidências possíveis de serem encontradas, que aprisionamento é esse. É possível que seja uma carta escrita quando Paulo esteve preso em Cesareia, antes de ser levado para Roma. Por 2 anos, mais ou menos, ele ficou preso em Cesareia. É possível também que ele esteja aprisionado na cidade de Éfeso. Há indicativos que ele também foi aprisionado lá, apesar que esse relato não é muito claro. Isso lá por volta do ano 55 depois de Cristo. E depois, por volta do ano 57, seria, ou um pouco mais, esse começo desse aprisionamento em Cesareia. Mas também há a possibilidade, e a maioria dos estudiosos ainda acham que é a posição preferencial, que é a prisão final, não exatamente a final, mas a prisão em Roma que a gente encontra no final do livro de Atos, porque é muito provável que Paulo foi liberto, viajou até a Espanha, como era o desejo dele, e depois foi novamente aprisionado em condições muito mais difíceis e restritas, que é quando ele escreve a carta de 2 Timóteo, que ele percebe que está chegando o final da sua vida. Mas é provável que esta carta aos Filipenses seja, então, mais possivelmente, lá por volta do ano 61, nesse aprisionamento em Roma, que a gente encontra lá no final do livro de Atos. É a tendência preferencial. E Filipenses é um lugar, a palavra cidade de Filipos, ela tem esse nome em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, que em nome dele foi nomeada como cidade de Filipos. Mas a cidade de Filipos e esta igreja lá, ela é uma igreja que surgiu da pregação de Paulo na segunda viagem missionária, de uma situação absolutamente inusitada. Porque se você lembra desse texto, ele está numa cidade chamada Troade, quando ele tem uma visão, ele é impedido de ir para onde queria ir, até que ele tem um sonho uma noite, lembra? Um varão macedônio que diz, passa Macedônia e nos ajuda. E quando ele vai para a região da Macedônia, o primeiro lugar que eles estabelecem e onde vai haver realmente o começo de uma igreja é a cidade de Filipos, com a conversão de uma mulher chamada Lídia, que
que vai ser o primeiro registro de conversão ali na cidade de Filipos, uma mulher que vai se tornar uma pessoa influente e importante, inclusive no apoio que Paulo e Silas, que são aqueles que estão ali na segunda viagem missionária, vão empreender. O que acontece em Filipos, se você lembra, e se você pode ler depois, na sequência de Atos capítulo 16, você vai encontrar que, além de ter ido para um lugar que eles não tinham pretendido ir, além de ter chegado numa região que eles não tinham planejado ir, lá, além de pregar e começar, então, a atingir, eles são também açoitados. Eles expulsam o demônio de uma mulher que adivinhava, era adivinha, e ela gerava lucro para os seus senhores. E ali, então, um lugar que eles não queriam ir a princípio, um lugar onde eles vão ser açoitados, mas vai se tornar a igreja que cuida de Paulo e de Silas como nenhuma outra. E essa é uma carta de alegria, porque ela demonstra a gratidão de Paulo em relação ao cuidado dos irmãos que supriam as suas necessidades. Epafrodito foi o portador, a gente conta isso lá no capítulo 4, lá de Filipenses, desta oferta de sustento missionário que fez a diferença no ministério do apóstolo Paulo. E ele diz, eu sinto-me suprido. Não foi uma oferta qualquer, é uma oferta que podia dar a Paulo a capacidade de dizer assim, não estou precisando de nada. Foi absolutamente suficiente. Ao mesmo tempo em que Paulo vai fazendo essa transição desta ideia e falando a respeito de como esta igreja é tão especial na sua vida, ele vai introduzir algumas ideias muito interessantes. Por exemplo, lá no capítulo 2, ele vai dizer assim, olha, se tem tudo isso, tem motivação, tem exortação de amor, tem comunhão no Espírito, tem afeição, tem compaixão, lá no versículo 1 do capítulo 2, ele vai dizendo no versículo 2, completem a minha alegria. A alegria não estava completa, e ele vai dizer, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Não ajam com ambição egoísta, não por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E depois ele vai começar a falar sobre essa atitude. E por que ele está dizendo essas coisas? Porque apesar de ser uma igreja com esta visão missionária, ela tinha alguns problemas lá dentro também. E lá no capítulo 4 você vai encontrar dizendo, eu rogo a Evódia e também a Síntique que vivem em harmonia no Senhor. Parece que duas mulheres estavam criando alguns tipos de partidos de oposição dentro da igreja e gerando um constrangimento. Uma igreja assim, ela precisava ser cuidada para que os relacionamentos não destruíssem e não dificultassem toda a virtude que ela tinha de uma igreja missionária que sabia cuidar daquele homem que tinha passado por lá anos atrás, lhes tinha trazido o Evangelho e tinha permitido que eles começassem uma vida nova em Cristo Jesus. Neste desenvolver desta história de Filipenses, surge uma necessidade de algo que precisa ser resgatado e fortalecido. Você já foi, claro que você já foi, em alguma cerimônia de formatura de faculdade? Já foi, não foi? Você sabe tudo o que vai acontecer, né? A gente vai lá assim para ouvir aquele discurso do cara da turma que vai falar, ele vai agradecer aos pais, aos professores, aquela coisa toda que a gente podia já ter um texto já pré-preparado para todo mundo. Mas não tem uma música que geralmente toca em formatura. Você sabe qual é? Que tal essa? Já ouviu? Já ouviu, não ouviu? E porque é isso mesmo, a gente, através dos anos de convívio, a gente estabelece vínculos que são muito especiais. E eles são muito importantes. Amigo é uma coisa muito importante. Eu estava dando uma olhada, e essa palavra amigo, às vezes até aparece dentro de um contexto negativo, porque amou o mundo, por exemplo, amigo das coisas do mundo, mas essa palavra amigo aparece mais de 400 vezes na Bíblia. E é interessante como essa coisa parece tão importante. A amizade, ela, se você olhar lá no dicionário, você vai encontrar alguma coisa mais ou menos assim. É um relacionamento que envolve conhecimento mútuo, afeição,
além de lealdade, a ponto do altruísmo. Talvez altruísmo não é uma palavra tão comum para alguns de nós, mas a ideia, o altruísta é aquele que pensa antes no outro, aquele que pensa no bem do outro. E em cima desta ideia, dentro desta carta, você vai encontrar exatamente Paulo descrevendo e falando a respeito de gente que faz diferença na vida. E eu quero falar um pouquinho com vocês hoje a respeito de um texto que apresenta amigos e que podem nos falar algumas coisas especiais sobre esse relacionamento dentro do corpo de Cristo. Assim diz lá no capítulo 2, versículo 19 a 30. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses, não de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem eu espero enviar. Então logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês, está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente, quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando virem novamente fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Eu quero falar sobre esses 3 personagens, que esses trechos são apresentados para nós, como esse amigo que não dá para esquecer, como esse amigo que a gente guarda no coração. E quero falar sobre isso nesta manhã, para cada um de nós olhe um pouco para esses exemplos e diga assim: eu quero ser um amigo assim. Eu quero ser um amigo assim. O meu primeiro exemplo, então, começa a buscar no texto um amigo como Timóteo. Esse é um amigo, de uma maneira sincera, se preocupa com os outros. Paulo diz isso a respeito dele: não tenho ninguém como ele, que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Que coisa bonita é esse amigo que realmente se preocupa uns com os outros. Como é que você sente quando a gente ora por alguém enfermo no nosso começo de culto? Alguns de nós quase dizem assim: de novo. Como é que você sente? Você quer saber como as pessoas de fato estão? Quando você encontra, chegando aqui na igreja, aquele cumprimento formal do bom dia, tudo bem? E se alguém disser bom dia, mas não está tudo bem? Qual é a sua reação? Ups, não devia ter perguntado, estou saindo fora. Caramba, da próxima vez não vou perguntar se está tudo bem, vou só dizer bom dia. Porque geralmente nós não queremos gastar tempo com as pessoas. Somos uma sociedade muito individualista. Cada um deve carregar seus próprios fardos, suas preocupações. Afinal de contas, podemos dizer para nós mesmos: já tenho os meus próprios problemas. Mas a diferença que faz na vida de alguém que tem um amigo de verdade, dentro do corpo de Cristo, que se interessa, eu às vezes me sinto muito mal, pessoalmente, quando alguém conta uma história para mim e fala alguma coisa, e depois acontece tantas coisas, eu acabo esquecendo. Aí eu encontro daquela pessoa daqui uma semana, ela diz para mim assim: muito obrigado porque você orou por mim. E eu não tinha orado por ela. Você já passou por isso?
e alguém te agradece por alguma coisa que você nem fez, e a gente sente o coração assim, então, ai meu Deus, me perdoa. Ou então a pessoa vem falar com você e você diz, mas que história é essa mesmo? Eu nem me lembro mais. Para a gente às vezes é difícil mesmo, sabe? No pastorado, e quem é pastor sabe disso, ou quem já trabalhou liderando um grupo familiar por algum tempo, às vezes alguém vem para você e conta uma história, a gente ora junto, a gente conversa, e depois de um ano a gente encontra de novo. E a pessoa diz assim, puxa, lembra aquela história que eu te contei? Lembro nada, não lembro mais nada. Porque depois daquele um ano já conversei com tantas outras pessoas. E a gente fica assim sofrendo, pedindo, Deus, me ajuda a me preocupar de verdade com as pessoas e me interessar por elas. Eu creio que Timóteo, um daqueles homens que Deus preparou e Paulo reconhece que tinha um coração diferente. Não são muitas pessoas que têm esse dom tão bonito. Talvez uma variante seria o dom próprio de misericórdia, daquele que se compadece com o coração do outro. E nós, família de Deus, precisamos pensar assim, Senhor, dá-me um coração, lembra da música? Igual ao teu. E é isto que Paulo está dizendo lá no capítulo 2, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Senhor, me ajuda a me preocupar de verdade com meus irmãos. Não é uma oração boa para fazer? Às vezes nós nos afastamos da comunhão da igreja porque nós não queremos nos envolver com outras pessoas. Porque se envolver com pessoas dá trabalho. Nós gostaríamos, às vezes, que a nossa frequência à igreja fosse como quem bate cartão de ponto, senta lá no auditório, assiste e vai embora. Vejo muitas vezes que algumas pessoas até se aproximam de igrejas muito grandes, porque elas abrem esta possibilidade de uma presença anônima. Você é um na multidão. Nós já falamos algumas vezes entre nós, aqui na liderança, que se a nossa igreja chegar num tamanho que a gente não consiga mais se olhar no outro e se reconhecer, que talvez seja a hora boa da gente começar a desafiar um grupo para começar uma nova igreja. Porque talvez um dos grandes inimigos desse tipo de amizade é exatamente a multidão. Porque nas grandes multidões, talvez é onde se cultiva uma solidão, talvez uma coisa paradoxal, no meio de tanta gente, mas sozinho. Timóteo era para o coração de Paulo, esse amigo, que quando ele ouvia dizer assim, que coisa, Timóteo se preocupa com seus irmãos, de maneira que é muito bom ter um amigo como ele, que tem um coração que se preocupa. Em segundo lugar, ele tem a vontade de Deus como prioritária em sua vida. Veja só como diz lá, todos buscam os próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Quando ele vai comentando sobre Timóteo, ele percebe que é alguém que antes de pensar no benefício pessoal, ele pensa o que Jesus quer. Como é bom andar com gente assim. Como é bom andar com gente que tem uma preocupação de que a vontade de Deus se cumpra, se revele e se manifeste. Como a gente pode ser tentado a construir imagens, lugares que nós desejamos estar, que simplesmente acomodem minhas perspectivas, mas não necessariamente a vontade do Senhor Jesus. Você pode ser atraído por muitas coisas. Você pode ser atraído por estruturas, por aparência, por decoração, por beleza, por a estética do culto, pela qualidade da música. Mas qual é o real interesse de Jesus? Quando falamos de avivamento, muitas vezes, e os jovens tiveram essa semana chamada Semana do Avivamento, onde algumas igrejas, lideradas por alguns pastores de jovens, têm organizado anualmente uma semana especial assim. Para alguns de nós, o avivamento é um ambiente onde nós conseguimos resolver nossos problemas
de maneira mais eficaz ou mais rápida, por uma intervenção sobrenatural. Então entendemos avivamento muitas vezes com manifestações de cura, por exemplo. Que tal um mover do Espírito Santo de Deus que produz a cura? Maravilhoso, não é verdade? Mas o grande desafio do avivamento, daquele que o Senhor quer fazer, é gente comprometida com Ele, e que reporta novamente aquele versículo do capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O avivamento que nos faz parecidos com o Mestre. Timóteo era um amigo assim, preocupado que o bem e a vontade do Senhor fosse realizada. O versículo 22, a primeira parte, também chama a atenção que Timóteo é alguém que tem um caráter que foi forjado para não ceder a pressões. Às vezes me preocupo um pouco com alguns cristãos que facilmente a situação ficou um pouco difícil, ele cede. A palavra que hoje tem sido muito usada é a palavra resiliência. Resiliência é essa capacidade de absorver uma pressão, recuperar e voltar depois a viver com aquilo. Algumas vezes eu me deparo com algumas expressões que me preocupam bastante. Já tenho recebido, às vezes, alguém diz assim para mim: pastor, eu estou pensando em mudar de igreja, nós vamos mudar de igreja. Eu falei: por que você vai mudar de igreja? Aconteceu alguma coisa aqui? Não aconteceu nada, assim, mas eu sinto que meu tempo... Olha só a forma. Eu sinto que meu tempo aqui já terminou. Sentiu o quê? Por que o tempo terminou? Às vezes me preocupa que a gente facilmente, qualquer situação que não é exatamente do jeito que eu gostaria, é motivo de mudança. Quem tem essa dificuldade de suportar pressão, quando as coisas não são exatamente favoráveis, assimila e recupera, olha, não vai sossegar em igreja nenhuma, possivelmente. Porque em todo lugar há pressão. Em todo lugar há dificuldades. Em todo lugar tem lutas. Em todo lugar, as circunstâncias podem não ser exatamente como você gostaria. Por isso, preste muito bem atenção quando você começa a cogitar essas possíveis mudanças, quais são as motivações reais no seu coração. Por quê? Você é alguém que tem essa capacidade de absorver pressão? Você não tem dificuldade com aquela amizade que qualquer coisa, se for contrariado, já está de cara amarrada, está bravo, já criou dificuldade de relacionamento? Timóteo, é interessante que na carta de Timóteo, a primeira carta de Timóteo, parece que Timóteo é um cara meio tímido, pela forma como Paulo lida. Mas, na verdade, mesmo que ele fosse tímido, e a timidez não é necessariamente uma pessoa que não suporta a pressão, nesse caso, Paulo está dizendo, pois este homem, mesmo que ele talvez não seja assim tão efusivo, tão de expressão assim mais popular, ele era alguém que Paulo reconhecia, este homem tem o caráter provado. Passou por pressões, mas continua firme. Eu tenho encontrado, através dos anos, pastores que mudam frequentemente de igrejas. E às vezes me preocupo alguns irmãos assim. Conheci alguns irmãos que eu me preocupo com eles. Durante a sua vida ministerial, mudam. E às vezes eu fico pensando como nós precisamos de graça do Espírito Santo de Deus para sermos resilientes, fortes e firmes. Aqueles missionários são enviados a campos difíceis. Como é fácil ceder a pressões. Como é difícil permanecer. Mesmo que as coisas não são favoráveis e tão fáceis assim. Em quarto, antes de se impor, faça presente para servir e não competir. Com fidelidade que transmite absoluta confiança, servir o Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Com efeito,
é quem espera enviar. Então, logo tenha eu visto a minha situação. Paulo está preocupado com o desenrolar da sua prisão. O que vai acontecer? Então, ele não sabe ainda se vai precisar dispor de Timóteo para seguir adiante. Mas olha o coração desse amigo. Estou do teu lado, não estou aqui para disputar a posição contigo, e estarei do teu lado enquanto for necessário. E na hora que a situação ficar equacionada, eu vou enviar Timóteo. E Timóteo diz: conta comigo, vou estar do teu lado. E a hora que você me disser, agora vai, Timóteo, eu vou. Porque esse é o amigo que se põe do lado daquele seu irmão querido e pai na fé, que está na prisão. Vamos olhar para o outro homem, Epafrodito. Pouco sabemos dele. Aliás, seu nome aparece nesta carta, só nessa carta. Mas o que aparece é interessante. Provavelmente era membro da igreja de Filipos. E tudo indica que ele, o texto diz que ele foi o portador da oferta que Paulo recebeu. A igreja de Filipos confiou a Epafrodito uma tarefa muito árdua para nós. Fazer uma viagem. Imagina que, por exemplo, alguns de vocês dizem assim: olha, nós precisamos mandar alguma coisa especial que tem que ir em mãos para o irmão que é missionário lá na Europa. Quem se candidataria aqui? Tudo pago. Opa, senti o chamado. Quero, conte comigo, conte comigo. É muito interessante, sabe que é até constrangedor, porque muitas vezes a visita no campo missionário, ela se faz necessária. Mas quem olha de fora diz assim: visita missionária, é passear, né, por conta dos outros. Mas às vezes para o missionário é até importante. Falei de Portugal porque eu lembrei que eu visitei Luiz Arlete em 1998. E fiquei poucos dias lá. Viajei com o falecido pastor Edson Queiroz. E eu me lembro de visitar o Luiz Arlete no apartamento deles, lá perto de Lisboa, em Mem Martins. E eu me lembro da gente passar uma noite inteira, até clarear o dia quase, conversando e compartilhando. Eles falando dos desafios, das lutas, nós oramos. E eles disseram: que bom que você veio. Que bom ter você aqui. Foi uma coisa muito especial mesmo. Eles estavam passando um momento difícil, de luta. Não é nada fácil, esse ambiente desfavorável ao Evangelho. Mas esse Epafrodito não foi uma viagem sacrificial para mim. Não quero nunca comparar com isso. Fiquei uma semana só, mas foi muito gostoso estar com eles. Mas Epafrodito está indo numa viagem difícil. Nós não sabemos como ele chegou, qual foi a forma, talvez um trecho de navio, barcos, aqueles precários, e a gente conhece as dificuldades que eram, inclusive Paulo, depois quando vai para Roma, lembra que ele tem um naufrágio? Então, ou seja, ele passou por situações, haviam doenças possíveis, que não têm os tratamentos que temos hoje, e lá estava esse irmão amado, Epafrodito, que era irmão companheiro. E Paulo reconhece, mesmo em tempos difíceis, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Cara, esse cara aqui faz diferença. Esse amigo pronto para o que vier, o que der e vier, era um companheirão. Mas ele é um homem que tem um compromisso e é mais forte que as suas emoções. Vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade, todos vós estavam angustiados, porque eu vi que adoeceu. Ele ficou doente. E tinha saudades de casa. Mas o seu compromisso era mais forte que as suas emoções. Volto àquela frase que eu disse: eu sinto que meu tempo aqui já terminou. Emoção. Emoção é mais forte que compromisso em nosso tempo. Eu ouço às vezes tantas expressões assim: o importante é ser feliz. Eu vejo gente desistindo do seu casamento e colocando, inclusive, na boca de Deus, coisas que Deus não diz. Eu diz assim:
eu tenho certeza que Deus quer que eu seja feliz. Portanto, como eu não estou feliz no casamento, eu tenho certeza que Deus se associa comigo no propósito de terminar esse relacionamento e tentar uma outra coisa. Dizendo e pensando que Deus pensa dessa maneira, de maneira mais forte que uma aliança de vida, que nos ensina a perdoar, a compreender, a ceder, a ser resiliente. O seu compromisso é mais forte que as suas emoções. Você está aqui nesta manhã por um compromisso com o corpo de Cristo ou porque você acordou animado para vir na igreja? Eu espero que ambas as coisas. Mas é bom que você venha quando está com vontade e quando não está com vontade também. Porque amigo de verdade não é simplesmente aprisionado pelas emoções. Acima de tudo, ele tem compromisso. Eu me lembro, eu já contei, acho que isso em alguma oportunidade, mas quando eu estava na minha adolescência, antes de eu tomar minha decisão por Jesus, antes de me converter, que aconteceu entre meus 14 e 15 anos, a gente aprende desde criança a gente aprende a tentar manipular os pais. Toda criança tenta manipular os pais, né? Então, se você não percebeu isso, acho bom você abrir os olhos, porque se você tem filho pequeno, porque eles são mestres nisso. E eles são tão capazes de perceber quando o papai gosta de uma coisa e deixa, e a mamãe não gosta, ela não deixa. Ele sabe para quem perguntar. Não é assim, criança? Ele logo saca, ele vai perceber. Isso aqui é o choramingo aqui. Então, quem é que é mais de coração mole? Para aquele ele corre, mas nada disso. Ele está manipulando e testando seus limites. Você conhece aquela história? Vou contar até 3. Ele sabe que até chegar no 3 ele pode continuar desobedecendo. Ele sabe. Ele sabe que não será disciplinado porque ele foi até o número 2. Eles sabem. Mas a gente precisa aprender a lidar com filhos assim, de maneira mais forte que as nossas emoções, por convicção. E eu me lembro que na minha jornada, eu me lembro que a gente estava, faz muito tempo atrás, talvez só os mais velhos vão lembrar. Tinha um seriado chamado Perdidos no Espaço. Alguns de vocês lembram disso, não lembram? Perdidos no Espaço tinha começado a passar, e ele passava na televisão às 7 horas da noite, de domingo. E o culto começava às 7h30. E a gente tinha que caminhar, a gente não tinha carro, a gente caminhava mais ou menos 1 quilômetro para chegar na igreja. Domingo era um dia de andar bastante. A gente ia de manhã e de noite, 4 vezes, 1 quilômetro para cá, 1 quilômetro para cá, 1 quilômetro para lá, 1 quilômetro para cá. A festa é quando dava para pegar táxi. A gente vibrava que a gente podia, mas o dinheiro não dava para ir de táxi toda vez. Então a gente ia a pé mesmo. Pai, mãe e 5 filhos. Então nós íamos 7 caminhando, de manhã, de noite. Hoje, quando eu vejo a gente com manhã para vir para a igreja domingo de manhã, eu falei, mas... não sei o quê. A gente vem de carro, a maioria aqui vem de carro, ninguém vem a pé coisa nenhuma. E a gente ainda faz onda, não é verdade? Mas aí, quando começou a passar o Perdidos no Espaço à noite, eu me lembro de dizer para o meu pai assim, pai, de que adianta eu ir na igreja se meu pensamento não está lá? De que adianta eu sentar naquele banco de igreja e cantar aqueles hinos, e minha mente, meu coração não está com nada daquilo? E meu pai, ele muito sábio, ele dizia assim, só dizia assim para mim, nós temos um compromisso. Então nós vamos. Mas, pai, nós temos um compromisso. Até entrar isso, eu testei muitas vezes a paciência dos meus pais. Mas era preciso aprender. É preciso ser mais forte que as nossas emoções. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E em casa eu não ia ouvir nada. Mas lá eu estava lá sentado no banco, sentava no segundo banco, era a posição assim, ali, primeiro lugarzinho, na frente onde está o Luiz e a Paulo, sentava o meu avô, pai do meu pai,
figuraça, de terno e gravata. Meu avô, pai do meu pai. Na segunda fila, em frente onde está ali, Iona e Ruth, meu pai e minha mãe, 5 filhos. E eu lá, amuado da vida, porque, ai, que coisa de vir para a igreja de novo, eu não estou nem aí com nada disso. Mas a palavra está sendo dita, a palavra está sendo ouvida, as emoções não importam, o que importa é o compromisso. E aí um dia, o Espírito Santo toca, e todas aquelas verdades ouvidas, mesmo que o coração estava longe, mas eu estava ouvindo. E em 1974, entreguei minha vida a Jesus Cristo. Porque uma semente estava sendo plantada. E a conversa fiada, que as emoções é que deveriam dirigir o que deveria ser feito, não foi um espaço que os meus pais nos deram para fugir do compromisso com Deus. Você, pai e mãe, seus filhos estão vendo. Eles vão saber exatamente se você é alguém dominado, regido por compromisso ou por emoções. E se você for uma pessoa movida e controlada por emoções, eles saberão explorar isso. Usarão esses argumentos de cunho emocional. Ou você é forte e firme nos compromissos, além das suas emoções, ou você está preparando os seus filhos para agirem assim. E aí, quando eles chegarem no campo profissional, talvez eles tenham dificuldade até de permanecer no mesmo trabalho por muito tempo, porque ele vai dizer, eu estou bem empregado, mas não estou feliz. Quem disse que o ambiente de trabalho é para você ir todo dia assobiando, feliz da vida, dando risada e gargalhada? Vai ter muito dia que você vai ter a vontade de dar um chute em tudo e sair correndo, mas você deve permanecer, porque você tem um compromisso de honra e até com o sustento da sua casa. Epafrodito marca a vida de Paulo como um bom amigo, que é mais forte que as emoções. Deixa eu correr um pouquinho mais. Sua presença e mensagem traz conforto e alegria. Olha que bonito esse Epafrodito. Ele adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, porque vendo novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Ele percebe que Epafrodito é tão precioso nessa forma de trazer conforto. O cara, mesmo doente, é uma presença gostosa pelo aquilo que ele diz, pelo aquilo que ele fala, pelo que ele representa. Assim, ele é tão importante e tem sido na minha vida que assim que eu puder eu estou mandando ele de volta, porque eu sei que ele vai fazer diferença na igreja aí. Gente, assim faz diferença, né? É tão bonito de ver. E, em quarto lugar, ele merece ser honrado pelo testemunho de amor sacrificial. Ele estava à beira da própria morte, mas ele continuou firme, cumpriu o seu papel, cumpriu a sua tarefa. Merece ser honrado. Um amigo assim merece ser honrado. Mas deixe concluir em terceira parte com esse terceiro homem que é Paulo. Porque Paulo agora se coloca aqui, ele fica nessa história, porque alguns de nós até talvez gostariam de ser um pouco diferentes, mas eles precisam se deixar amar. Sabe a história de João, discípulo amado? Você não acha que não pense que Jesus tinha assim seus, como é que eles falam, o seu peixinho, seu preferidinho. É porque João é exatamente o cara que se deixa amar. E alguns de nós precisam aprender a deixar, a permitir que as pessoas sejam amigas de você. Ai, não dou conta, é muita gente, muita gente. As pessoas querem ser seus amigos. As pessoas querem se relacionar. Você pode, por exemplo, de manhã não acontece, porque todo mundo sai correndo para almoçar, todo mundo com fome, mas no culto da noite, eu acho muito interessante, como nós temos um momento do cafezinho,
tem gente que corre para o carro. Não dá oportunidade da gente cumprimentar, não dá da gente conversar, não dá tempo da gente se conhecer. E aí, por sua própria culpa, fica sozinho e se sente sozinho. Eu acho que Paulo aqui dá um exemplo bastante legal. É um amigo que mostra que precisa de alguém ao seu lado. Eu preciso de alguém. Esse Timóteo, com efeito, é que eu espero enviar tão logo tenha visto em minha situação. E Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e cooperador de lutas, ele está dizendo claramente, eu preciso dessa gente. A igreja é o lugar onde você tem espaço para dizer, eu preciso de gente do meu lado. Esse sentimento de autossuficiência nos isola. E se transforma num círculo vicioso, porque a gente vai sofrendo a solidão, porque a gente constrói esse ambiente de solidão. Em segundo lugar, Paulo é um amigo que reconhece que tem momentos de necessidade. Nem sempre a gente vai precisar de ajuda, mas a gente vai precisar às vezes. A gente vê tanta gente sofrer. 1986, eu tinha 27 anos, e um homem de 31 anos, com quem eu estava conversando, e eu tinha falado de Jesus para ele, ele orou aceitando Jesus, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, mas vivia um processo depressivo muito grande. Eu insistia com ele, você não está sozinho, você não está sozinho. Você precisa de ajuda, você, por favor, busque ajuda. Conversei com ele 2 dias depois da última conversa, nesses termos. Estou na igreja, estou na antiga igreja, de onde nós viemos. Uma pessoa bate e diz assim, o senhor é o pastor da igreja? Sim, sou. Eu sou o síndico do prédio assim, 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 e eu vim procurar o senhor porque fulano de tal se suicidou. E eu fiquei arrasado. Eu tinha conversado com ele 2 dias antes. Eu tinha dito, você não está sozinho. Mas naquela noite, aquele homem, de posse de uma arma, preparou o seu terno, colocou, no qual ele queria ser sepultado, colocou sobre a cama. Na manhã seguinte, ele foi ao banheiro, diante do espelho, e deu um tiro na sua cabeça. E eu fiquei pensando, por que ele não buscou ajuda? A gente cultiva amizades profundas. Não é porque a gente é forte, mas como é bom a gente poder ajudar alguém que precisa de ajuda e vê-lo levantar-se de uma situação difícil. Anos depois, tive a oportunidade de encontrar com um homem, conversar com um homem. Eu me lembro daqueles dias difíceis que esse homem vivia. Ele havia se aposentado por depressão crônica. E eu me lembro até um dia de Ano Novo, ou de Natal, não me lembro, mas acho que de Ano Novo, acho que dia 1º do ano, feriado, não sei. Esse homem me liga e diz assim, eu preciso de ajuda. E eu me lembro de vir para a igreja, abrir a porta e recebê-lo, conversamos. Comecei a conversar com ele a respeito de alguns passos que ele podia dar para se recuperar e fazer isso e tal, e tal, e tal. E sabe o que aconteceu? Esse homem foi liberto dessa depressão, porque ele encontrou alguém para repartir e abrir seu coração. Mas ele podia não ter ligado, ele podia não ter buscado, ele podia ter simplesmente se fechado. E como esse outro amigo, de tantos anos antes, desistir de viver. Em terceiro, esse amigo pode dizer e abrir o coração. E quando diz assim, tudo bem, ele diz, não, não está tudo bem. Porque eu também passo por momentos de tristeza.
Deus compadeceu dele, não somente dele, de Epafrodito que estava doente, mas também sobre mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Eu já estava tão triste, ainda se perdesse o meu amigo, eu ia ficar acabado. E em quarto e último, é capaz de influenciar com as marcas da vida de Jesus. Eu e você podemos pedir graça de Deus para trazer as marcas de Cristo. É por isso que Paulo vai dizer: tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ninguém tem de igual sentimento. Serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai, falando de Timóteo. É assim que eu e você devemos tentar ser amigos uns dos outros. É assim que eu e você precisamos pensar em termos de corpo de Cristo. Pare e pense um pouquinho. O seu mundo, por que você não abre espaço no seu mundo, na sua vida, para amigos de verdade que podem chegar perto de você? Você não está só. Vamos resumir, para a gente lembrar? Um amigo como Timóteo, aí estão os 4 pontos. Um amigo como Epafrodito, estão aí os 4 pontos. Já deu uma olhadinha? Um amigo como Paulo, que entende que precisa de alguém, tem necessidades. Vive angústia e tristeza, faz parte da vida. Mas cada um de nós deve aceitar o desafio de marcar a vida dos outros com as marcas da vida de Jesus. Pense em tudo que Jesus passou. Abandono dos seus amigos, traição, sofrimento físico, por amor. Que você seja ousado, corajoso, para ser um amigo assim, como Timóteo, como Epafrodito e como Paulo. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque esses 3 exemplos de amizade representam pessoas que, como diz a canção, é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Senhor, nós não somos perfeitos, somos pessoas que têm as marcas do pecado, do egoísmo, da vaidade, da individualidade, mas nós queremos pedir que tu nos dê graça para sermos amigos com esses moldes desses homens de Deus, mas especialmente com as marcas de Cristo Jesus. Ele mesmo disse: ninguém tem maior amor do que este, do que dar a vida pelos seus amigos. Querido Pai, que nós tenhamos a coragem de pedir ao Senhor que coloque em nosso peito este amor sacrificial, que não tem medo de amar, que não tem medo de se expor, que não tem medo de estender a mão para ajudar, e tem a coragem e a humildade de estender a mão para clamar por ajuda quando se faz necessário. Não, nós não estamos sós. Em primeiro lugar, porque o Senhor promete que nunca nos deixará. E em segundo lugar, porque a igreja, o corpo de Cristo, é o lugar de mãos estendidas. Assim deve ser. E começa por cada um de nós, por mim mesmo, com a disposição de estender a mão, de ser bênção na vida dos meus irmãos. Obrigado pela tua palavra, despede-nos em paz. Que possamos desfrutar do ambiente de família, com o coração assim, com as marcas deste amigo, que tem as marcas do amor de Jesus. Muito obrigado pela tua palavra. Guarda-nos em paz, nos prepara para o culto desta noite, para que o Espírito do Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um domingo abençoado. Seja um bom amigo, segundo o coração do Senhor Jesus.